Chegamos finalmente à nossa última aula antes do segundo exercício da nossa disciplina ou do nosso curso do Lumina, que é a customização de um monstrinho. Esse monstrinho, ele tem essa base, então vocês precisam vetorizar esse desenho, não é para desenhar da cabeça de vocês. Então, a proposta, assim, é que no primeiro exercício a gente tinha um briefing bastante solto, onde vocês só estavam restritos às ferramentas que vocês podiam usar, porque eu estava partindo do princípio que muita gente que está fazendo essas aulas ou que está acompanhando esse curso não tem conhecimentos a respeito, não tinha naquelas aulas conhecimento a respeito de ferramentas que pudessem dar mais liberdade de expressão e liberdade criativa. E agora eu acho que assim, todo mundo aqui que chegou nesse ponto, que viu os vídeos anteriores, consegue fazer tudo que imaginar, tá? Tirando pinturas realistas e coisas assim, que dá para fazer no Illustrator também, mas eu acho que não é o local, até por isso que eu não estou focando nada, nenhuma aula nessas ferramentas, como a malha interativa e coisas do tipo. Tá. Então, eu acho que todo mundo aqui tem condição de fazer aquilo que imaginar. Então, vocês não têm assim mais tantos limites quanto vocês tinham no primeiro exercício. Por isso que esse exercício tem o briefing como limite. Então, vocês precisam usar esse monstro como base. Ele tem que ser reconhecível. A outra parte do briefing, uma outra exigência desse exercício é que vocês apresentem as referências que vocês utilizaram para fazer a customização. Eu já vou mostrar exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, quem for olhar o resultado precisa enxergar as referências que vocês citaram. Como nem todo mundo compartilha as mesmas referências, a gente não tem o mesmo repertório visual e cultural, vocês precisam mostrar pra, na apresentação do trabalho de vocês qual foi ou quais foram as referências que vocês utilizaram. Elas podem ser visuais ou podem ser de outro tipo, podem ser peças de teatros, música, pode ser outras coisas, eu não quero restringir isso. Só peço que vocês deixem tudo isso muito explícito. E a última exigência que eu faço, a última demanda de avaliação desse trabalho é que vocês anotem o tempo que vocês demoraram para fazer o trabalho. E tudo conta, tá bom? Então, o tempo que vocês demoraram pensando na customização conta também. Então, vocês anotem, pode ser de 30 em 30 minutos, tá? Se vocês demoraram 20 minutos, coloca ali que foi 30 minutos. Se demoraram 40, coloca que foi 30 minutos, tá? Mais ou menos aproximado, tá? Quem tiver autocontrole e conseguir fazer preciso, melhor. Então, assim, ó, divide em tarefas. Por exemplo, pensando na customização, montando a prancha, fazendo a vetorização, escolhendo a paleta de cores, pintando, colocando volume. Vai pensando nos elementos que compõem a tarefa, tá? Nas atividades pequenas que compõem a atividade maior, que é fazer esse exercício. Vão anotando, porque no final desse exercício eu gostaria que a gente conseguisse, pelo menos os alunos da disciplina presencial, tá? Vamos ver como a gente articula isso com o curso do Lumina, mas eu gostaria que a gente conseguisse juntar isso numa planilha comum para que a gente pudesse ter uma ideia de como fazer o cálculo do preço de uma ilustração desse, não desse tipo, mas como a gente pudesse fazer o cálculo de um freela qualquer, tá? Pensando que a gente quer ganhar X por mês e que a gente tem Y de gasto. Então a gente pode, para a gente ter um valor de tempo, né, para a gente ter uma mensuração do tempo que a gente demora para trabalhar, para que a gente possa estimar o quanto deveria cobrar. Que eu acho que, pelo menos para quem tá começando, tá? Se tem alguém que está ouvindo e já tem mais experiência com freela, já tem mais tempo de trabalho, talvez tenha o seu próprio método, e nesse caso eu gostaria muito que compartilhasse, porque a gente não deve ter vergonha de falar de dinheiro e falar de método de precificação, e quando eu estava começando eu tinha muita vergonha e imagino que muita gente tenha assim reserva de falar de dinheiro, e isso não é uma coisa que a gente deveria ter, porque
infelizmente é bem comum assim que a gente tenha clientes que se aproveitam disso, né? E a gente acaba cedendo onde a gente não poderia ceder e em alguns momentos até pagando para trabalhar, tá? Que eu espero que isso não aconteça com vocês nunca isso. Bom, eu fiz esse trabalho já faz um tempo, tá? Eu não tenho mais o vetor dele, então eu estou mostrando para vocês o bitmap. Eu fiz esse desenho a partir daquele monstro também. Vê que ele não tá. Tem algumas coisas que estão encobertas. Eu mudei as unhas, coloquei uma máscara, coloquei um cabelo de punk ali, coloquei umas corcovas, uns caroços nas costas dele. Aquilo não está presente no original, mas ainda assim ele está muito reconhecível. Ele não está transformado a ponto de eu não estar reconhecendo ou de eu estar escondendo características dele. E aqui estão as duas referências. Elas não estão literais, tá? Mas tem elementos desses dois personagens no, no monstro que eu criei. Então, nenhum deles é roxo, mas nenhum deles tem esse cabelo aqui, mas enfim, tem elementos que lembram, por exemplo, nenhum deles tem essa focinheira aqui, mas tem a ver com esse estilo aqui meio punk desse personagem de jogo, tá? E aqui o tempo que eu levei, sério, tá? Eu levei 4 horas e meia e eu não tive que ficar pesquisando como faz nada, sabe? Então pode ser que vocês também demorem mais ou menos esse tempo. Eu já estou fazendo esse exercício há 3 semestres, isso dá 1 ano e meio no design visual lá da URGS, e é mais ou menos esse tempo que o pessoal costuma levar mesmo, tá? Então, espero que o tempo fique mais ou menos por aqui. Eu queria mostrar alguns exemplos de alunos que fizeram em semestres anteriores. Eu não me lembro dos nomes de todo mundo, tá? Alguns colocaram os nomes aqui no arquivo, mas no vídeo eu vou dar os créditos, tá? Então, aqui ela separou em dois a referência, tá? Tá em outra prancha que eu não salvei. Mas aqui a gente tem o monstrinho, ele tem orelhas, as orelhas estão diferentes, as patinhas estão diferentes, mas ainda ele tá aqui, ele tá muito reconhecível. Tá? E eu achei muito bacana que ela trabalhou na prancha, tá? Esse, esse outro aqui fez um desenho muito, muito, muito elaborado, tá? Eu acho que ele tá bem legal mesmo. Ele demorou menos tempo, mas ainda tá ali 3 horas, né? Esse aqui também ele tá bastante diferente, tá? Tem coisas que não tem no desenho original, não tem esses canhões aqui, mas ainda dá para ver o monstro aqui, tá? Então, esses desenhos eles mostram assim, no meu entendimento, resultados muito legais, resultados que eu considero muito satisfatórios e que fizeram transformações que não deformaram, não deturparam o briefing, tá? Eu acho que são só esses. Ah, não, tem mais esse aqui também, tá? Esse aqui eu separei porque ele tem uma proposta bem diferente, foi o único que eu consegui encontrar que tentou fazer volumetria com os gradientes e as mesclagens, que foi uma ferramenta que a gente aprendeu numa das aulas anteriores. Também tentou fazer alguma coisa com as amostras aqui para fazer uma textura, uma superfície que não seja só com a cor sólida, tá? Então eu achei de colocar esse exemplo porque ele tentou uma coisa que os outros exemplos não tentaram. Bom, esse exercício para quem está na disciplina presencial, ele é avaliativo e eu gostaria que vocês mandassem o resultado de vocês com a contagem de tempo pelos canais que a gente combinou, tá? Muito provavelmente um fórum. E quem está fazendo o curso no Lumina também provavelmente é um fórum. E aí vocês podem postar para a gente conseguir contribuir e avaliar os trabalhos dos colegas. É sempre bom a gente ver o que os outros estão produzindo para a gente tentar expandir um pouquinho, né? Não ficar só dentro da nossa caixinha. Tá bom, gente? Então esse é o nosso segundo exercício e a gente se vê agora só nos exercícios de Photoshop.